Som. Muito boa noite, meus queridos. Cansei, hein? Que ânimo, hein? Boa noite, gente. Eu sei que tá frio, tá todo mundo aí agasalhado, mas vamos ter ânimo. Dá para enxergar? Tá difícil. Bom, pessoal, hoje estamos começando uma série de exposições no livro de Jonas. Quem gosta aí das exposições do livro de Atos? Amém, né? Então hoje nós vamos estar começando aí trabalhando de forma mais detalhada, de forma mais minuciosa, com calma, a famosa várias perícopes, os vários trechos que o livro, esse enorme livro de Jonas tem, que tem muitos capítulos, né? Tem? Só 4 capítulos, gente. Eu sei que vai ser rápido, vocês não vão nem perceber. Quem já leu o livro de Jonas aqui? Já, todo mundo? Quem não leu, alguma coisa você já ouviu falar do livro de Jonas? Quem pode falar? O basicão. Oi? O peixe? O peixão. Livro de Jonas, a gente já viu. O grande peixe que engoliu Jonas. Esse é básico. Então todo mundo já conhece essa história, ou já ouviu falar, tá de có e salteado. Mas agora, a partir de hoje, a gente vai tentar trabalhar de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais profunda, esse livro tão interessante, ok? Hoje vai ser apenas uma introdução, vou dar um contextão desse livro, e aí tentar dar uma reflexão, mas aí cada capítulo, cada versículo, a gente vai começar a trabalhar a partir das quartas que vem, ok? Vou pedir que acho que vocês já abriram, né? Abram em Jonas, a gente vai ler um trecho aqui, os 3 primeiros versículos, só para ter base para o nosso contexto histórico. Olha lá, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha aí, quem não conseguiu ler, está aí para facilitar. A gente já tem uma primeira informação aí bastante interessante que a gente precisa sempre nos atentar. Primeira informação, Jonas, filho de Amitai. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que mais se discute em relação ao livro de Jonas, se ele de fato é um livro literal, se aconteceu mesmo todos esses eventos que estão narrados no livro, ou ele é apenas uma história inventada para chegar para um objetivo, para dar um propósito, alguma mensagem para o povo. E isso nós precisamos estar guardados bem no nosso coraçãozinho. O livro é literal, ele é verídico, por mais que pareça que não, um grande peixe engoliu uma pessoa, e não só isso, ela sobreviveu 3 dias dentro do peixe, orando. Tu olha assim e fala, eita, nunca vi isso, mas por mais que seja um evento incrível, que fuja da nossa realidade, da nossa concepção, de fato aconteceu, e nós temos evidências para isso. Uma das evidências é que de fato é mostrado um personagem, e não só um personagem, é contado uma história para ele. Jonas, filho de Amitai. Então ele tem uma família, ele tem uma genealogia, que já começa a comprovar que esse livro de fato é verídico. Outra coisa também, opa, acho que eu pulei. Desculpa, aqui. Algumas evidências. Vai depressa à grande cidade de Nínive e
pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O que Jonas fez? Jonas fugiu, ele queria ir lá, ele foi para Tarsis. E aí a gente vê mais, oh meu Deus, hoje está difícil. E aí a gente vê mais uma evidência, sei que está difícil enxergar, eu não dei zoom, me perdoem, mas depois vocês podem enxergar com mais calma, porque vai estar gravado. Então acesse um canal do YouTube da PIB Cubatão, que vocês vão conseguir rever essa pregação aqui, tudo bem? Então a gente vai ver aqui, ó, Nínive está bem aqui. Então ele vem para essa região para tentar fugir, e aí quando está no meio do caminho, esse ponto em vermelho para quem está em casa assistindo, é onde acontece todo o evento da tempestade. Hoje está difícil, hein? Estou apanhando aqui. Pronto. Onde acontece todo o evento da tempestade, onde os marinheiros têm esse diálogo com Jonas, jogam ele no mar e vem o peixe e o devora. Qual o objetivo dele? Deus manda ele vir para cá, onde está Nínive. Ele é daqui, hein? Ele teria que fazer esse caminho todo, lá na ponta. E ele quer fugir para essa região aqui de Tarsis, lá para cima. Bem obediente esse homem, né? E aí nós vemos que acontece tudo isso. Outro ponto, se é de fato uma história qualquer, eu inventei, para que eu preciso dar pontos tão exatos da geografia daquele local? Então nós temos mais um ponto a favor para olharmos para o livro de Jonas e entendermos que ele não é apenas uma fantasia. Ele de fato aconteceu. Temos mais uma coisa. Nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo também comprova isso. Olha lá em Mateus 12, de 38 ao 41. Olha o que o nosso Senhor fala. Então, alguns dos fariseus, mestres da lei, lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, morto. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram, Nínive, com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas, o próprio Jesus. Então nós temos alguns fatos aqui que mostram, sim, de fato, ele é um livro que conta uma história real. Então, caso você esteja estudando, ou vendo pregações, ou qualquer outra coisa aí, e chegar alguém e falar que isso é apenas uma historinha para boi dormir, por favor, não acreditem, ok? Estamos combinados? Outra coisa, quem escreveu esse livro? Quando você lê todo ele, do capítulo 1 ao capítulo 4, não existe alguém que reivindica essa autoria para si. Mas nós cremos que foi o próprio Jonas. Questão histórica, questão linguagem, tudo isso contribui para ser o próprio Jonas. A tradição judaica, a tradição da igreja primitiva, a gente crê que foi ele. Por mais que durante a leitura você vai vendo, parece que ele vai narrando como uma terceira pessoa, e Jonas fez aquilo. Não é de se estranhar, tá bom? A gente vê em essa utilização dessa estrutura de eu falar de mim na terceira pessoa é algo comum no Antigo Testamento. Em alguns pontos você vai ver isso. Isso não é argumento para você falar que não foi a pessoa que escreveu. Tudo bem? E quando você lê Jonas também, eu creio que não sei se vocês lembram, mas há algumas quartas passadas, nosso seminarista, ele está aqui, tá? Nosso seminarista Davi, naquela exposição de oração que nós estávamos fazendo, ele falou sobre o livro de Jonas. Naquele dia eu pequei, irmãos.
porque eu tinha preparado toda essa, a gente preparou, né, toda essa questão da exposição, e aí ele começa a falar de Jonas, ele vai falar da oração de Jonas, né, Davi? Aí eu falo, ele só vai falar da oração de Jonas. Aí ele começa a ler o capítulo 1. Aí ele lê o capítulo 2, eu tô olhando, ai meu Deus, por que ele está lendo tudo? Capítulo 3, capítulo 4, ele leu tudo, ele falou tudo. Aí eu falei, deu ruim, e agora eu vou fazer essa exposição de Jonas? Mas tudo bem, agora ele falou de uma forma bem geral, com aquele foco da oração, a gente vai tentar trabalhar a mensagem do livro todo, num geral. Mas uma coisa que ele levantou, não sei se vocês lembram, é a estrutura do livro. Como é uma estrutura bonita de se ver. Como é uma estrutura bem trabalhada. À medida que a gente for conversando sobre o livro, você vai ver que os capítulos se casam. O capítulo 1 vai se casar com o capítulo 3. O capítulo 2 se casa com o capítulo 4. A interligação, como eles começam, qual é a causa depois disso, decorrente da decisão e posicionamento de Jonas diante da palavra de Deus. E o que resulta isso? As coisas são intercaladas. Às vezes a gente lê de forma corrida e a gente não presta atenção nisso. Mas é legal a gente parar, ver todo um contexto para analisar como é que esse livro é construído, com qual o objetivo dele de fazer dessa forma paralela. E a gente vai trabalhar isso aí durante essas quartas-feiras, ok? Já dei muita informação, né? Quem é Jonas? Já dei a primeira informação aqui. Filho de Amitai, olha lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 15, está escrito aí: foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar do Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefé. O que aconteceu? Então a gente vê aí que Israel está num período monárquico, ou seja, existe um rei que tinha como objetivo conduzir toda a nação para mais próximo de Deus. Esse é o objetivo do rei de Israel. Não é uma monarquia como nós conhecemos, é uma monarquia teocrática, ou seja, o verdadeiro rei é Deus, e ele coloca um representante ali, um líder civil, que tinha como objetivo conduzir o povo para a adoração ao verdadeiro Senhor, ok? E aí a gente conhece bastante essa história. A gente tem o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, que é ele pós período de juízes, tem Samuel, depois Saul, depois de Saul temos rei Davi, onde o rei Davi ali, nesse período de reinado dele, consegue a maior expansão ali, conquistar a terra prometida. Pós Davi nós temos Salomão, e quando Salomão morre, o filho dele assume o reinado, e aí o que acontece? O povo chega até o filho dele, pede para que ele diminua os impostos, porque o povo está ali sofrendo. Foi um período assim, de grande riqueza para Israel, e aí o filho dele não diminui. E aí o que isso resulta? Divisão. A grande nação de Israel se divide. Reino do Norte, onde fica composta por 10 tribos das 12, e o Reino do Sul, conhecido como Judá, composta por 2 tribos, ok? E aí passa-se rei, onde todos os reis de Israel, do Reino do Norte, são reis que desagradaram o Senhor. São reis que não cumpriram o propósito para o qual eles foram colocados ali, que era conduzir a nação em adoração ao Senhor. A nação cada vez mais ficou idólatra, uma nação cada vez mais com um sincretismo, assimilando a religião dos cananeus, dos filisteus, fazendo uma misturada geral. Isso nem acontece hoje em dia, né? Hoje todo mundo não mistura com nada, né? A gente não confunde nada. Só acontecia naquela época. E é nesse período que está acontecendo, já no 12º rei ali de Israel, no período de Jeroboão II, é que Jonas se levanta, e aí tem esse texto aí, que foi ele que estabeleceu,
Deus utiliza Jonas para dar aquela palavra, a profecia para o rei Jeroboão, falando que as terras ali mais do norte seriam reconquistadas novamente por ele. Então eles conseguem expandir novamente o território que com o tempo eles foram perdendo. O reino se divide, começa as outras nações a atacar Israel, eles vão perdendo o território. Mas Jonas fala que em determinado momento ali, a parte perto da Síria, eles iam reconquistar novamente, ok? E aí a gente vê esse personagem que começa a dar uma palavra aí para o rei Jeroboão II, que o reino do norte reconquistaria mais uma terra, que já foi deles. Temos aí uma informação de Jonas, profeta de Gat-Hefé, ou seja, da tribo de Zebulon, da região da Galileia. Mais alguém vem da Galileia? Alguém lembra? Quem vem da Galileia também no Novo Testamento? Quem? Quem? Acho que eu não estou ouvindo, gente. Fale mais alto. Alguém lembra quem veio da Galileia no Novo Testamento? Amém. Jesus também. Olha como é interessante a gente ver como as coisas se interligam e como tudo está conectado e a gente vê essa unidade da Bíblia. Então aqui só para a gente ver, então a gente tem aí uma informação que ele é da tribo de Zebulon, ele veio da região da Galileia, ele estava nesse período do rei Jeroboão II e era um profeta do reino do norte. Então nós temos essa informação básica aí de um contexto do que está acontecendo no livro de Jonas, ok? Olha que coisa interessante. Então ele deu essa palavra para o rei Jeroboão II, que mais uma terra seria reconquistada, eles iam voltar a ter esse período aí da terra prometida. E o que a gente vê que está acontecendo com o reino do norte, nesse período aí do rei Jeroboão II? Primeira coisa, mais uma região é reconquistada. Eles estão vivendo numa época de relativa paz, e uma época de relativa prosperidade. Não sei se vocês conhecem a história de Israel. No período de Juízes ali existe uma degradação espiritual com o rei Saul, com o rei Davi. Existe guerra com as outras nações ali para cada vez mais uma reconquista de terras, conquistar mais terras e expandir o território de Israel. Com Salomão, isso acontece também, só que de forma mais política. A gente sabe aí que Salomão era casado com várias mulheres, né? Então, tudo questão de alianças políticas aí de casamento, o casamento era utilizado para isso naquele período. Então, o reino do norte, nesse período aqui do livro de Jonas, ele está vivendo uma época de relativa paz e prosperidade. Em consequência disso, a questão espiritual dele está de vento e polpa, né? De vento em polpa para a pobreza. Eles estão ruins. Quanto mais eles ficam nessa questão prosperidade, cada vez mais paz, cada vez mais convivendo com as nações vizinhas ali, a questão espiritual deles cai cada vez mais. Eles começam a ter uma religião de ritual para outros deuses, uma questão de sincretismo, a idolatria cresce cada vez mais. E aí a justiça que foi dada por Deus, a justiça que Deus ensinou o povo dele a como viver, cada vez mais é pervertida e corrompida. Então, esse é o paralelo que nós vemos no livro de Jonas. De um lado, cada vez o reino de Israel com mais prosperidade, mas exponencialmente, enquanto uma coisa vai crescendo, a outra vai diminuindo. É isso que a gente vê aí no que está acontecendo nesse período, e precisamos entender bastante isso para ver qual é o próximo contraste que o livro trabalha. Olha aí, a paz e a riqueza haviam tornado Israel espiritual, moral e eticamente corrompida. É isso que nós vemos que aconteceu com a nação santa
de Deus, o tesouro pessoal do Senhor, como ele fala lá em Êxodo 19. O povo da aliança, o povo que tinha as leis dadas pelo próprio Deus, não obedeceram ao Senhor, e aí começam a se corromper cada vez mais e se afastar de Deus, ok? Mas vamos trabalhar o próximo contraste. Olha aí, verso 2. Depois que vem a palavra do Senhor para Jonas, filho de Amitai, o que acontece? Deus fala para ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Quem é Nínive? Esse é um ponto interessante. Vamos aí trabalhar um pouco de quem é Nínive. Isso aí é uma das grandes obras do que os assíricos faziam. Os bichinhos eram artistas. Isso aí é feito com argila e barro. Olha que maravilha, que coisa bela. Esse touro aí com asas e cabeça de homem. Isso aí estava na porta da cidade de Nínive. Mas quem é Nínive? Vamos lá, a grande cidade, olha lá. Nínive era uma região ali, uma cidade que fazia parte da Assíria. Eles eram bem estruturados militarmente, e isso com certeza garantia uma expansão rápida e avassaladora. Quando você vê no Antigo Testamento, que o Reino do Norte, uma das grandes potências que crescem ali, conquista Israel e derrubam o Reino do Norte, a primeira vai ser a Assíria. E Nínive é a capital da Assíria. Então, que mais? Além de ser capital desse grande reino e que está crescendo, ele é altamente conhecido pelas inúmeras atrocidades cometidas com aqueles que eles subjugavam. Tá bom, Alan, o que eles faziam? Eles só conquistavam e acabou? Não, a gente vê aí, quando você vê toda a história, né? Cada grande potência tem uma forma de conduzir ou agir quando eles vencem uma guerra e conquistam um outro território, um outro povo. Alexandre o Grande, por exemplo, quando ele conquistou ali toda a parte da Europa, ele ensinou o grego, ele difundiu ali o grego, e a gente conhece o grego koiné, que é como a língua que foi escrita o Novo Testamento. Então, ele conquistava as outras nações pelo intelecto. Claro que ele vencia pela força, mas ele subjugava depois ali ensinando o grego. E aí todas as nações, o grego crescia cada vez mais. O que a Síria fazia? A Síria e Nínive eram boazinhas. Eles eram conhecidos pela crueldade. O que eles faziam de crueldade? Eles conquistavam as terras, eles pegavam as pessoas no qual eles conquistavam e venciam os inimigos, né? E eles faziam alguns... Olha o drama para falar aqui. Em alguns, eles cegavam as pessoas, os inimigos, os soldados. Para quê? Para que eles não fugissem. Ou eles mutilavam assim, por mutilar, para mostrar o poder deles, os órgãos genitais dos inimigos, ou o nariz, ou as orelhas. E isso é o mais básico, tá bom? Nos piores casos, eles empalavam os inimigos. Sabe o que é empalar? Se não sabe, você pega a pessoa, pega uma estaca e atravessa ela e deixa ela pendurada inteira. É isso que eles faziam. Empalar tá pouco? Tá bom, então eles cortam a cabeça e deixam a cabeça pendurada nas estradas para mostrar o poder deles e para dominar pelo medo. Era isso que os ninivitas faziam. Era esse o povo que atacava Israel e estava em guerra com Israel muitas vezes, que era inimigo de Israel. E aí a gente vê, né, o posicionamento do Jonas, né? Nossa, mas o Jonas não quis pregar para os ninivitas, desobedeceu? Vamos tentar nos colocar no papel de Jonas um pouquinho, né? Olha o povo no qual ele tinha que pregar.
Gente boa o povo, né? Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou cortar a cabeça não, hoje eu vou empalar. Olha aqui, povo. E aí tem algumas falas interessantes dos famosos reis, né? Um dos reis mais famosos é o Assurbanipal. Quem tiver filho agora pode colocar esse nome. O que ele falou? Além de ser famoso por ele ter construído uma grande biblioteca, e dizem alguns que essa biblioteca inspirou a Alexandria, né, a biblioteca que o Alexandre o Grande fez, e é uma biblioteca enorme, uma biblioteca com mais de 20 mil unidades de tabuletas com a linguagem cuneiforme, ou seja, uma linguagem aí dos caldeus, ali dos babilônicos que a gente conhece depois. São placas de barro, não era o livro que a gente conhece hoje. A biblioteca, a gente fala biblioteca, vários livros, né? A gente gosta de fazer as lives hoje, né, com os livros tudo atrás, né? Não era livro naquele período ali, eram placas de barro, e eles escreviam naquilo ali. E ele construiu isso. Mas esse foi um dos feitos dele. Uma frase interessante foi que ele falou de uma guerra civil que teve ali entre o povo ninivita ali, e de um lado estava esse rei, e do outro lado estava o irmão dele. E eles estavam guerreando, e depois que o rei Assurbanipal venceu, ele matou o irmão dele, é claro, né? E aí ele falou, abre aspas, eu alimentei com seus cadáveres, cortados em pequenos pedaços, cães, porcos, abutres, águias, os pássaros dos céus e os peixes do oceano. Olha como eles são bonzinhos. Um outro rei que foi anterior a ele, bastante famoso, ele também falou uma coisa bem interessante quando ele vencia a guerra. Ele falou assim, esse foi o rei Senaqueribe, seus habitantes, jovens e velhos, eu não poupei, e com os seus corpos eu preenchi as estradas da cidade. Esse era o nível dos ninivitas. Esse era o nível do povo que Deus mandou Jonas pregar e ir lá se arrepender. Mas isso é eu falando a história, tá bom? Quando a gente for ler o livro de Jonas, eu acho que não está indo, falhou. Obrigado, muito obrigado. Quando a gente vai ler o livro de Jonas, nós vamos ver dois contrastes que eu falei. De um lado, nós temos Jonas, no qual Deus falou com ele, o profeta de Deus, o membro do povo da aliança. E de um outro lado, o povo no qual ele tinha que pregar. Nós temos uma nação cruel e ímpia. Nós temos um povo afastado de Deus. Esses são os dois contrastes. Mas o que o livro vai mostrar para nós não é a maldade do povo ninivita. O que o livro vai mostrar para a gente é a maldade e a desobediência de Jonas, o profeta de Deus. É isso que o livro vai mostrar para nós. É isso que ele vai trabalhar bastante. E aí quis enfatizar isso. O profeta de Deus, um membro do povo da aliança, um membro do povo que recebeu as leis do próprio Deus. O que o livro mostra é a maldade do coração dele. Um homem que desobedeceu a ordem, a vontade do Senhor e fugiu, como o texto fala, da presença de Deus. O que nos mostra a desobediência. E é bem interessante nós vermos isso, porque a desobediência é um pecado. Todos concordam? E o pecado não é só, é também. Quando a gente fala pecado, o que é pecado?
é a transgressão da lei de Deus. É eu estar transgredindo aquilo que Deus nos deu. Mas essa desobediência, esse pecado, não é apenas isso. É Jonas chegar e falar: eu estou confrontando a soberania de Deus. A desobediência que vocês e eu cometemos constantemente, como povo de Deus, como povo da nova aliança, como igreja de Cristo, é estarmos confrontando a soberania de Deus. É nós chegarmos a determinada situação e falarmos: Deus, você não é soberano, eu sou soberano sobre a minha vida, eu sou o dono da minha própria vida, eu sei o que eu faço e eu vou lá e faço e não preciso do seu direcionamento. É isso que a gente vê nesse livro aqui, nessa narrativa, nesse contraste de Jonas com os ninivitas, do posicionamento que Jonas tem com o que eles deveriam fazer, com o que ele deveria fazer com o povo de Nínive. Então, esse vai ser o contexto geral que a partir de hoje nós vamos estar trabalhando de forma mais detalhada em cada trecho do livro de Jonas. Mas isso é uma coisa que vocês já precisam precisam guardar no coraçãozinho de vocês. No livro de Jonas, quem é o vilão aqui? Quem é o vilão aqui? O vilão é Jonas, o próprio profeta de Deus. Ele é o antagonista dessa história aqui. Enquanto nós temos que o grande herói, aquele que conduz aqui, é o próprio Deus. E muitas vezes isso nos mostra quem é o vilão também. Quem é o antagonista da história na qual nós estamos muitas vezes vivendo. E esse vilão, muitas vezes, somos nós. Quando nós escolhemos desobedecer aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos instrui a fazer para viver uma vida debaixo da vontade dEle. E aí eu só queria deixar 2 perguntas para você, baseado em tudo isso, o que nós conversamos. O que realmente, primeira pergunta, o que realmente vale a pena para você, vendo tudo isso? Quando a gente vê esse posicionamento do profeta Jonas, em um momento, lá no começo, lá em 2 Reis, nós vemos ele obedecendo ao Senhor, indo lá e dando uma palavra de profecia para o rei Jeroboão II, sendo obediente, fiel. E aí depois ele vai lá, só porque Deus fala, vai pregar para aqueles homens, para que eles se arrependam. Eu falo para eles que se eles não se arrependerem, eles vão ser castigados. Jonas pensa no coração dele: Deus me livre pregar para esse povo. Isso é o que realmente vale a pena para vocês? Sermos obedientes à vontade do Senhor ou ser desobediente? O que vale a pena quando nós vivemos? O que vale a pena quando nós estamos no nosso dia a dia? E uma segunda pergunta: quais são os seus critérios para viver essa vida? Os critérios de Jonas era a crueldade daquele povo. Por causa da crueldade que ele olhou para aquele povo, porque era um povo que atacava Israel constantemente, o critério que ele utilizou foi critérios mundanos. Foi o meu critério: esse povo não merece ser salvo. Não foram os critérios de Deus. Então, quando nós olhamos para essas 2 perguntas, o que realmente vale a pena
quando vivemos nossa vida? Vale a pena você buscar ser obediente ao Senhor, e para ser obediente você precisa ter uma busca constante a Ele, ou ser desobediente, mesmo conhecendo a palavra dEle? E quais são os seus critérios hoje em dia para pregar a palavra de Deus? Ou você nem pensa nisso, ou eu não penso nisso. A gente está no nosso trabalho, a gente está em casa, a gente está na escola. Estou apenas vivendo ou sobrevivendo, não sei. Quais são os seus critérios? Os critérios de Deus? Ou os seus critérios que são totalmente baseados nas suas opiniões falhas e deturpadas? E aí a gente vendo todo esse contexto aí do livro de Jonas, a gente vai ver que a compaixão, misericórdia de Deus se estende a todos, desde que se arrependam. É nossa obrigação proclamar diante dessas nações, desse povo que precisa, proclamar sobre a fé que traz salvação em Jesus Cristo. Negligenciar isso te leva à desobediência e pecado. Esse deve ser o seu critério ao proclamar a palavra de Deus. Entender que a compaixão e a misericórdia se estende para todos. Mas para que eles entendam que eles necessitam se arrepender para receber essa compaixão e misericórdia, eles precisam que nós, o povo de Deus, proclame a palavra do Senhor. Jonas se recusou a isso. E aí vemos tudo o que aconteceu com ele. Nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, o que estamos fazendo? Será que nós avaliamos isso? Que devemos constantemente estar pregando a palavra, testificando a salvação em Cristo Jesus, que as pessoas precisam se arrepender para receber essa graça e misericórdia do Senhor? E é isso o que nós entendemos com essa mensagem geral do livro de Jonas. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. Eu aprendi que quando ficam no silêncio, ou aprenderam tudo, ou não entenderam nada. Falei, mas guardem isso, gente. O livro, lembra que eu falei no começo, a estrutura do livro, que ela vai trabalhando em contrastes, ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo principalmente ao fazer o contraste do posicionamento da escolha de Jonas em relação a um povo que ele considerou que não merecia a graça e misericórdia de Deus, mas que nós sabemos que merecem. Todos merecem ouvir da palavra, e isso é nossa missão, como nação e povo de Deus, como igreja dele. Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês e continue a obedecer a palavra do Senhor, como diz, eu ia falar a profeta Dori, brincadeira. Dori, quase que eu esqueço. Deus abençoe a vida de vocês, tudo bem?